Glória a Deus. Abra suas vossas Bíblias no livro de Abacuque, capítulo de número 1. Aleluia. Mas o nosso Deus, o Senhor é o Deus da nossa vida. Livro de Abacuque, capítulo de número 1. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Tu és o nosso Deus. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o peso que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás, gritarei violência e não salvarás. Porque razão me fazes ver a iniquidade, ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por essa causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o justo pervertido. Vede entre as nações e olhai as maravilhas, vós, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que eu suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é. Dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais perspicazes do que os lobos à tarde. E os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, e o seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como areia. Escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Então passarão como um vento, pisará e se fará culpados, atribuindo este poder aos seus deuses. Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor, para o juízo o pusestes, e tu, ó rocha, o fundastes para castigar. Tu és tão puro de olhos que não se pode ver o mal, e a vexação não pode contemplar. Porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. E farias o homem como um dos peixes do mar, como os répteis que não têm os que governem. Ele a todos levanta com um anzol, apanha-os com a sua rede, e ajunta a sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso a sua draga, porque com elas se engordou a sua porção e engrossou a sua comida. Porventura isso esvaziará a sua rede e não deixará matar os povos continuamente? Senhor Deus, aqui está, Senhor, a tua palavra. Peço ao Senhor que o Senhor possa falar poderosamente conosco, em nome de Jesus, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus, amém? Poder assentar, dando uma salva de palmas bem forte para o nosso Senhor Jesus. Eu creio que
Nós estamos aproximadamente um pouco mais de 70 dias, quase 80 dias sem congregar juntos. E esse tempo foi um tempo para a gente poder refletir das coisas que estavam acontecendo. E as mensagens desses últimos dias, elas não são diferentes. Para falar a verdade, as mensagens desses tempos que nós estamos aqui vivendo um momento onde o próprio Deus chegou a dizer um momento horrível e terrível, onde nós estamos vivendo o juízo de Deus, onde muitos não estão entendendo o que está acontecendo. Mas quando nós olhamos as Escrituras, nós estamos vivendo um tempo que o povo de Israel viveu. Nós estamos vivendo um tempo e vivendo uma situação que Israel, ele também viveu. Por quê, pastor? Porque da mesma forma que Israel procedeu, nós também assim fizemos. Por que o Senhor, ele cortou tudo isso do mundo? Por que o Senhor tirou a liberdade do ser humano? Por que o Senhor permitiu com que os cultos, na sua casa, a casa que chama pelo nome dele, viesse a ser cortados? Por que a humanidade ela foi assolada? Nós temos que entender, irmãos, que o mesmo erro que Israel cometeu, nós cometemos. E o Senhor, ele é justo e é perfeito. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. O Senhor, ele não muda. O povo de Israel, o Senhor, ele buscava para que o povo viesse a conhecê-lo. O Senhor fazia de tudo para cuidar de Israel. O Senhor prometeu uma terra maravilhosa, uma terra que manava leite e mel. Mas o povo tinha tendência a servir a outros deuses. O povo sempre teve uma tendência, o ser humano sempre teve uma tendência em trocar Deus por qualquer coisa. O Senhor, ele sempre foi trocado. Basta o ser humano conseguir alguma coisa que para ele seja essencial, ele já começa a se desconectar de Deus. Ele começa a se afastar do Senhor. E Israel, por um tempo, ele começou a se afastar. Quando Deus levantava um juiz, Israel, eles eram justos por causa do juiz. Eles buscavam o Senhor. Mas quando o juiz morria, Israel se desviava da presença de Deus. Israel ia servir a outros deuses. Israel ia deixar de lado o Deus que criou, o Deus que formou Israel. E o que acontece? O Senhor então decidiu dar um remédio amargo para Israel. O Senhor decidiu remediar, porque senão, logo logo o Senhor ia perder toda aquela nação. Era uma nação que não se voltava mais para o Senhor. Era uma nação que honrava o Senhor com os lábios, mas o seu coração estava longe. Então, os seus profetas clamavam por justiça. Os profetas, eles olhavam e diziam assim: como que o Senhor pode ver esses vexames que o teu povo está dando? O Senhor não vai fazer justiça. O profeta Abacuque foi um desses que começou a questionar a Deus. Até quando nós vamos ver a impiedade? Até quando a gente vai ver, Senhor, a injustiça? Até quando o teu povo vai ficar escarnecendo o teu nome e o Senhor não vai fazer nada? Há quanto tempo eu vejo a liderança da igreja pedindo por justiça? Há quanto tempo eu vejo a igreja pedindo ao Senhor para que ela voltasse ao primeiro amor, para que voltasse a ser a igreja primitiva, uma igreja que buscava, uma igreja que amava, uma igreja que compartilhava, uma igreja que realmente sacudia uma cidade.
Foi muitas orações que foram feitas. Os homens de Deus começaram a dizer: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Mas para que haja um avivamento na igreja, o Senhor, no princípio, no primeiro dia que eu fui orar por avivamento, e quando eu falei assim: Senhor, realize um avivamento, o Senhor me disse assim: avivamento não é movimento, avivamento é arrependimento. Mas como que o povo vai se arrepender se estava tudo bem? Se as coisas estavam indo tudo ao normal? Como que o povo ia se voltar para Deus, se uma boa parte não estava mais precisando de Deus? Não respeitava mais os homens de Deus, os ministros, os sacerdotes. Não tinha mais aquele temor. Olhavam para as pessoas que estavam no altar e simplesmente desprezavam. Por quê? Porque o coração se elevou, a prepotência se levantou do coração. E contrapartida, aqueles que se diziam ser homem de Deus, infelizmente não eram. Eram cães devoradores, lobos, que começaram a trazer escândalos à igreja de Cristo. E tem uma hora, irmãos, que o cálice do Senhor, ele para. Ele, melhor dizendo, ele transborda. A ira do Senhor, ele vem. Mas em contrapartida, havia um povo que buscava a sua palavra, que buscava a sua santidade e clamava por justiça nas madrugadas, nos montes. Havia aqueles que não se dobraram a Baal, aqueles que foram ali protegidos, que foram escondidos, comendo pão e bebendo água. Então havia aqueles homens que estavam pedindo a Deus: Senhor, faça justiça, Senhor, devolva a identidade à igreja. A igreja precisa voltar ao primeiro amor. E por causa de tudo isso, Deus, ele ouviu a nossa oração. Amém, igreja? E o Senhor, então, ele deu início a um grande avivamento na face da terra. Só que o avivamento tem que começar com arrependimento. E para começar com arrependimento, Deus precisa usar um instrumento. Você vê que para que o povo viesse a se converter, o Senhor teve que usar os caldeus como instrumento. Os caldeus era o pior povo da época. Todo mundo tinha medo dos caldeus. Era uma nação muito forte. E quando Abacuque começa a dizer: Senhor, o Senhor não vai fazer nada, e o Senhor dá uma visão para Abacuque, e Abacuque vê os caldeus indo. O Abacuque olha e diz assim: mas Senhor, é esses que o Senhor vai usar para corrigir o teu povo? E o Senhor diz: é esse mesmo, é esse instrumento que eu vou usar. E Abacuque, ele fica com muito temor. Sabe, irmãos, o Senhor usou das pragas no Egito. Ele diz assim, para Moisés: Moisés, eis que eu vou enviar as minhas maravilhas, os meus sinais e as minhas maravilhas. Nós temos que entender que o que está acontecendo com a humanidade, o Senhor, ele usou dessa pandemia que atingiu o mundo como um instrumento de correção, para que as pessoas possam entender que não são nada, para que, como diz a palavra aqui, os reis, os príncipes, eles venham abaixar, eles venham simplesmente se diminuir e entender que só Ele é o Todo-Poderoso, só Ele é grande, aleluia. O Senhor, ele sempre vai usar instrumentos de correção, seja uma praga, seja a fome, seja uma nação, seja uma guerra. Ele sempre vai levantar
No tempo de Gideão, ele levantou ali os amonitas, ele levantou ali um povo para poder o quê? Para poder oprimir os moabitas, para poder oprimir o povo de Israel, para empobrecer o povo de Israel. Por que o Senhor ele permite essas coisas? Para mostrar a fragilidade do ser humano. O Senhor ele permite essas coisas para mostrar como eu e como você somos frágeis, e como nós precisamos dele. Só que às vezes uma condição financeira, só que às vezes uma posição social faz a gente esquecer que somos de carne e osso, que a nossa vida é como a neblina que aparece e logo se desvanece. Esquecemos que somos pó, que do pó a gente veio e do pó nós vamos retornar. Então a arrogância começa a entrar no nosso coração. Começamos a humilhar o próximo, a defraudar o pobre, a arrancar do necessitado. Usamos o necessitado para pisar em cima e subir em degraus, como fala no livro de Amós. Era assim que o comércio estava na época, com uma balança enganosa, fraudulenta. Então Deus, ele olha para a humanidade, e para ver, e para não permitir com que a humanidade venha a se perder, o Senhor coloca um freio. Então ele para um pouco a humanidade, para que a humanidade venha começar a pensar um pouco. Eu creio que esse tempo que você ficou em casa, eu imagino que você refletiu sobre muitas coisas. Eu imagino que você, em alguns momentos, você dobrou o seu joelho e orou e disse assim: Senhor, eu queria tanto voltar para a tua casa. O que o Senhor estava nos ensinando? A aprender a dar valor a este lugar. Porque quantas vezes esse lugar foi desprezado por nós. Quantas vezes eu não ouvi de pessoas assim: irmão, você vai para o culto hoje? Ah, tá bom, não sei, pastor, se der eu vou. Eu tenho algumas coisas para mim fazer. Se der eu apareço por lá. Como se aqui fosse um shopping. Você vê que Jesus, ele diz assim, ó: o zelo da minha casa, ela me consome. Nós temos que entender que o Senhor, ele trabalha com princípios, e quando esses princípios são quebrados, o Senhor, ele precisa usar alguns instrumentos para poder parar a humanidade, para mostrar que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele está no controle de tudo, que nada que foi feito por Ele se fez se não tinha sido Ele. Entenda uma coisa, igreja: o Senhor diz que da terra é dele tudo que nela há, nós pertencemos a Ele, e se Ele tocou na humanidade, é porque Ele quer se expressar alguma coisa, Ele quer trazer alguma mensagem para nós. E sabe qual é a mensagem que Ele vem trazer para nós esses últimos dias? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia, arrependei-vos. A palavra que o Senhor tem para falar da gente esses últimos dias é arrependimento. A humanidade tem que se arrepender, a humanidade tem que fugir de seus maus caminhos, a humanidade tem que lavar as suas mãos da iniquidade, a humanidade precisa purificar o seu coração e precisa buscar o Senhor enquanto se pode achar. Aleluia, invocar Ele enquanto Ele está perto, porque Ele ainda está perto. Por algum momento Ele virou o rosto para a sua noiva, mas a Bíblia diz que logo Ele voltou e se compadeceu dela, e ela nunca mais será envergonhada. Aleluia. Oh, aleluia. O povo estava com o coração exaltado, então eles são levados para a Babilônia. Qual era o sistema babilônico? Como era o estilo de vida deles? Eles podiam construir casas,
Eles podiam vender casas lá. Eles podiam montar comércios, pegar produtos, vender produtos, comprar produtos. Eles podiam comprar terrenos. Eles podiam estudar nas escolas. Eles podiam fazer tudo. Eles podiam enriquecer na Babilônia. A única coisa que eles não podiam era adorar o Deus Todo-Poderoso. E se você for olhar, é isso que tem acontecido conosco esses últimos tempos. A gente pode construir, a gente pode vender, a gente pode abrir comércio, a gente pode estudar, mesmo que seja à distância, mas podemos. Só que servir ao Senhor todo mundo junto, nós não podemos. Você consegue entender que o serviço da casa do Senhor foi cortado? Por que o serviço foi cortado? Porque aqueles que trabalhavam, aqueles que fazem parte desse grande ajuntamento, desse grande exército, que Jesus chamou, começando apenas com 12, que eram 12 discípulos, e agora se tornou nessa multidão que há no mundo, homens e mulheres pregando o Evangelho, seja nos púlpitos, sejam na rua, seja nos presídios, seja na escola, seja nas fábricas. A questão é que essa grande comissão, agora nesse momento, foi parada. Por quê? Porque Deus precisa alinhar algumas coisas. Porque muitos estavam fazendo as coisas do Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira. Estava deixando de lado o propósito de servi-lo, o propósito de adorá-lo, de honrar a Deus por onde passar, por onde ali a pessoa passar. Os cristãos que se dizem ser cristãos, mas mentem porque não são, porque vivem numa religião, não conseguem praticar o cristianismo, não conseguem adotar o cristianismo como um estilo de vida, não conseguem cumprir as palavras do Senhor, e se dizem ser cristãos, bebendo, fumando, adulterando, roubando, sendo fraudulentos, mentirosos. A hipocrisia, ela entrou no meio da igreja e começou a contaminar a igreja. As doutrinas de Balaão voltaram à igreja. As doutrinas de Jezabel voltaram à casa do Senhor. As doutrinas dos nicolaítas voltaram à casa do Senhor. As pessoas agora deixaram de pregar o verdadeiro evangelho, e nos seus pensamentos e filosofias começaram a deturpar o evangelho, começaram a tirar o centro do evangelho, que é Jesus Cristo, começaram a deixar as práticas de Cristo de lado. E o que Jesus ele está fazendo? Jesus ele está tomando novamente a sua posição no meio da igreja, aleluia. O Senhor novamente está passeando no meio da igreja, e Ele está mostrando para a igreja aonde a igreja estava acertando e aonde a igreja está errando. E agora chegou o momento da gente parar e começar a refletir. Chegou o momento da gente poder parar e começar a refletir de como está a nossa vida diante de Deus, como está a nossa alma diante do Senhor. Será que realmente eu estou praticando o cristianismo? Pastor, o que é o cristianismo? Jesus deixou muito bem claro. Jesus foi um homem simples. E sabe o que ele disse para mim nesses últimos dias?
Ele falou só para mim pregar o quê? Uma das frases que o Senhor falou comigo, que é uma das coisas que nós mais vamos pregar nesse altar, é simplicidade. Chegou um tempo de nós voltarmos a ser simples. Chegou um tempo da gente voltar a ser humilde. Eu não estou falando da maneira de se vestir, eu não estou falando da maneira de caminhar, se é de moto, se é de carro, não. É na maneira de viver. Porque Jesus, ele foi simples, ele foi humilde, ele foi manso. Jesus, se ele tivesse que sentar com os pecadores, ele sentava. Se ele tivesse que alimentar uma grande multidão, ele alimentava. Mas se ele tivesse que sentar ali para tentar resgatar a alma de uma mulher de uma vida fácil, como a mulher samaritana, ele perdia o seu tempo. Ele gastava o seu tempo para ver se conseguia convencer aquela pessoa a sair do erro. Da mesma forma que ele chegava ao cego e ele tocava nos olhos do cego para dar vista. Ele poderia muito bem dizer assim: isso é problema dele, ele está cego, eu não tenho nada a ver com isso. Mas Jesus, ele queria, porque queria abrir os olhos. Ele tocava no leproso. Ele dormia na casa de um publicano muito rico, chamado Zaqueu. Mas também ia comer na casa de um leproso chamado Simão, um homem que fedia feridas. Ele também visitava a casa de Marta e Maria e Lázaro, uma família simples, simples na maneira de viver. Mas quando os principais da sinagoga vinham diante dele, querendo realmente aprender alguma coisa acerca do reino dos céus, ele abria a sua porta e recebia Nicodemos. Ele não tinha preferência de pessoas, se era grande, se era pequeno, se era rico, se era pobre. Ele recebia a oferta das mulheres que pegavam as suas fazendas e colocavam aos pés dele, mas também recebia a oferta da viúva. Ele não fazia distinção de pessoas. Ele olhava para todo mundo com uma simplicidade muito grande. Ele olhava e via uma coisa só. Ele olhava e ele percebia que aquilo que estava na frente dele era uma alma que estava aflita e cansada e precisava de uma palavra de conforto. Aleluia. Ele era um homem simples, que ensinava os seus discípulos, que fazia sinais de prodígio e maravilhas, mas também pegava uma bacia, pegava uma toalha, botava nos ombros, e pegava aqueles pés sujos dos discípulos e ia lavar, como um sinônimo de serviço, de submissão, de humildade. Hoje os cristãos não querem servir o Senhor, quanto menos o próximo. Foi por isso que Deus parou a igreja. Porque a igreja, ela precisa ser perseguida. Ela precisa ser arrancada do seu eixo para aprender a dar valor nas coisas. Jesus, ele não podia tocar no morto. Só que quando ele via uma mãe desesperada, ele pensava assim: bom, como eu não posso tocar no homem morto, eu não vou deixar de acudir essa mulher, essa viúva, que perdeu seu esposo, que agora perdeu seu único filho. Já que eu não posso ajudá-la tocando no morto,
eu vou tocar pelo menos no caixão. O que ele queria nos mostrar? Que se não desse para ajudar de uma maneira, ele ajudaria de outra forma, mas ele não deixaria de ajudar. Aleluia. E é essa essência que o Senhor quer nesses últimos dias. É isso que o Senhor espera de uma igreja pronta para servir, pronta para ajudar as pessoas, pronta para propagar o evangelho do reino, seja aqui em São Raimundo Nonato, seja das cidades vizinhas, seja nos outros estados. Uma igreja que não está preocupada em bens, uma igreja que abandona barco, abandona a rede e vai seguir a Ele, uma igreja que deixa a cargo de uma coletoria e simplesmente se levanta e vai seguir a Ele. Entenda uma coisa, Ele não quer uma igreja que é uma igreja hipócrita, que vai à frente, que é soberba, que é altiva. Ele quer simplesmente uma igreja que seja humilde, que vai atrás dele, que negue-se a si mesmo, uma igreja realmente que está pronta para servir a sociedade, servir a sua família, servir a todos em prol do reino de Deus. Aleluia. É isso que Ele quer. Ele só está querendo simplicidade. Ele só quer que você volte a ser simples. Ele quer que você venha transbordar a essência do amor dele. Tudo isso vai passar, igreja. E se o Senhor tivesse voltado, o que a gente ia apresentar para Ele? O Senhor está dando mais uma chance para nós. O Senhor está dando mais uma chance de a gente voltar e fazer tudo diferente. O Senhor está dando uma chance da gente voltar e fazer tudo diferente. É esse sentimento que o Senhor quer. É esse sentimento que o Senhor precisa. De uma igreja que volte e faça tudo diferente. Uma igreja que volte a ter sensibilidade. Uma igreja que ouça a voz do Espírito. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito do Senhor diz às igrejas. O Senhor, Ele quer novamente uma igreja que não endureça o coração, como Ele diz. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Ele quer que uma igreja obedeça. Se for para saltar a muralha, a gente salta a muralha. Se for para a gente caminhar no deserto, nós vamos caminhar no deserto. Se for para a gente estender uma tenda e ficar no deserto, a gente vai ficar. Se for para a gente pegar, se levantar e seguir viagem, a gente vai seguir. Se for para passar no Mar Vermelho, nós vamos passar. Se for para comer maná, a gente vai comer. Se for para comer carne, a gente vai dar glória a Deus e vamos comer carne. Se for para beber água da rocha, nós vamos beber. O Senhor, Ele quer ouvir de nós. O Senhor, Ele quer ouvir o que o povo de Israel fez algumas vezes. Senhor, nós queremos fazer novamente uma aliança com o Senhor. E a partir de agora, tudo que o Senhor disser, nós faremos. Tudo que o Senhor ordenar, nós vamos fazer. Não como o povo de Israel fez antes da Babilônia, que quando eles chegam e perguntam para Jeremias: Jeremias, busque ao Senhor, veja o que o Senhor tem para nós. Tudo que o Senhor disser, nós vamos fazer. E Jeremias vai orar. Com 10 dias, Deus fala com Jeremias. Jeremias volta e diz assim: olha, assim diz o Senhor:
Eis que eu levanto Nabucodonosor, meu servo. Você consegue entender isso? O Senhor chamou Nabucodonosor de meu servo. Por quê? Porque naquele momento Nabucodonosor era o instrumento de correção para a igreja, para o povo de Israel. E eles vão levar vocês ao cativeiro. E aqueles que aceitarem vão escapar. Vão para o cativeiro, vão comer, vão construir casas, vão trabalhar e vão viver lá, na Babilônia. Mas aqueles que resistirem vai ser mortos à espada. E não adianta vocês acharem que fugindo para o Egito, olha que o povo nem tinha falado isso, mas ele diz assim, ó, não adianta dizer que fugindo para o Egito vocês vão escapar, porque eu vou usar Nabucodonosor, meu servo, para se levantar contra os egípcios, e vai destruir e matar todos. Aqueles que quiserem ir para a Babilônia vão são e salvos, mas aqueles que resistirem vão morrer à espada também. Aí o povo olhou para Jeremias e disse assim: não foi o Senhor que falou isso na tua boca. Você está com aliança com Nabucodonosor, e nós não vamos ouvir a você, nós vamos para o Egito. Você vê como que o povo não queria ouvir a voz de Deus. O povo não queria ouvir a voz do Senhor. Muitos ainda, em meio a essa pandemia, estão com o coração assim, não querem ouvir a voz de Deus. Muitos acham que isso que nós estamos fazendo aqui é errado, mas vivem numa hipocrisia. É uma hipocrisia cristã, porque não entende que o único que pode nos livrar desse vírus chama-se Jesus Cristo. E essa praga só vai cessar quando Ele disser: basta. Se Ele não disser basta, dura 70 anos, dura 100 anos, dura toda a vida. Então, como a gente vai conseguir evitar isso? É buscando Ele, é se humilhando. Eu vejo muitas pessoas que dizem assim: não, está errado, tem que ficar em casa. Mas esses mesmos saem, esses mesmos trabalham. Tem que preservar as vidas. Mas essas mesmas pessoas estão saindo e trabalhando e ganhando o seu dinheiro e levando o seu pão para dentro de casa. É uma hipocrisia isso. Nós temos que entender que o único método infalível para a gente conseguir nos livrar de tudo isso, de a gente conseguir vitória nesse tempo difícil, é buscando o Senhor de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento, porque só Ele pode nos livrar de todo o mal, de todas as maldições. Está na hora da gente buscar ao Senhor, igreja. Está na hora da gente orar, está na hora da gente jejuar, está na hora da gente se reunir como igreja, cada vez mais com prudência, sim, com prudência. Mas está na hora da gente reunir com o coração aberto e querer entender. Para encerrar, quando Daniel, ele começou a se questionar do porquê que estava acontecendo tudo aquilo, por que eles tinham sido levados para a Babilônia, e quanto tempo isso ia durar. Eu imagino que isso é a pergunta que todo mundo já se fez para si mesmo: quanto tempo isso vai durar? Daniel chegou a perguntar isso: quanto tempo isso vai durar? Então ele foi procurar entendimento nesse livro.
E quando ele abriu o livro da lei e começou a ler o que Jeremias tinha profetizado, ele entendeu através da leitura dos livros que o tempo determinado para o povo de Israel ficar preso na Babilônia era 70 anos. Você só vai entender quanto tempo isso vai durar quando nós começarmos a analisar as Escrituras, porque aqui está a resposta para a humanidade, aleluia. É tempo da gente analisar as Escrituras, é tempo da gente olhar e se corrigir, é tempo da gente olhar para essas palavras e ver se nós estamos alinhados com ela ou não. E se a gente não está alinhado com ela, está na hora da gente começar a se alinhar com ela. Está na hora da gente começar a se voltar para poder entender a palavra do Senhor, para buscar o Senhor, pedir a sua misericórdia, nos arrepender dos nossos pecados, para que a gente venha herdar o reino dos céus, igreja. É tempo de arrependimento, é tempo de conserto, é tempo de fazer uma nova aliança com Deus, é tempo de melhorar, é tempo de viver uma vida simples, é tempo de viver uma vida verdadeiramente em santidade. Não vai ser uma festa que vai me tirar da presença de Deus, não vai ser um final de ano que vai me tirar da presença de Deus. Ei, nada pode me separar do amor de Cristo, aleluia. Nada pode me separar do amor do nosso Senhor Jesus. Agora nós estamos numa reta final, nós estamos numa reta onde Jesus está voltando, e a igreja precisa se despertar, porque a voz está dizendo: aí vem o noivo, aí vem o noivo está voltando, e está na hora de você agora se alinhar ao coração do Mestre, e buscar entendimento através da palavra de Deus, se converter dos seus maus caminhos, e servir a Ele com simplicidade e humildade de coração, aleluia.